Meus amigos, de acordo com José Luiz Sicre, na sua obra Introdução ao Antigo Testamento, na parte que ele fala sobre a estrutura global da obra, o desenvolvimento do livro de Jó, a gente tem a introdução em prosa, depois tem o discurso de Jó com os seus amigos, na primeira rodada, capítulo 3 a 11, segunda rodada, capítulo 12 a 20, e terceira rodada, capítulo 21 a 27. Depois a gente tem o próximo bloco, que trata sobre o discurso de Jó, posteriormente o discurso de Eliú, e finalmente o discurso de Deus. A discussão teológica terminou num beco sem saída, mas Jó não se dá por vencido. Na cabeça de Jó, eu não fiz nada errado para merecer essa burdoada que Deus está me dando, e Deus não está sendo legal comigo. Mas Jó não se dá por vencido, toma de novo a palavra num triste poema em que contrasta o conforto do passado com as desgraças do presente, capítulo 29 e 30, para terminar com uma profissão de inocência no capítulo 31. Não ofendeu a Deus, não deu motivo para sofrer tamanho castigo. Se não tem razão, que Deus se apresente para um julgamento. E, abre aspas, que meu adversário traga o libelo redigido. Capítulo 31, versículo 35. Quem pode ler, por favor? Jó 31, versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Ó, Eita caraca! tá desse jeito. J. Revolts. Depois deste longo discurso, espera-se o silêncio ou uma intervenção de Deus. Curiosamente, surge um novo personagem, Eliú, que expõe suas ideias em 4 discursos seguidos, do capítulo 32 ao 37. Muitos comentaristas acham que estes capítulos refletem uma teologia e estilo distintos e que foram inseridos posteriormente. Ideologicamente, enriquecem o debate com o argumento do caráter pedagógico do sofrimento, embora esta ideia já tenha sido ventilada por Elifaz no capítulo 5, versículo 17. O que diz Jó 5,17? Jó 5,17. Quem achar primeiro lê. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Ou seja, a importância do sofrimento para a nossa vida. Na dinâmica da obra, talvez possamos explicar estes capítulos do modo seguinte: Jó, ao fazer alusões à possibilidade de um julgamento, invocava a presença de um mediador que dirimisse o conflito. O problema é encontrar alguém, né, que fique entre ele e Deus para julgar a causa. E aí nisso, nesse caso, este mediador aparece, é Eliú. Mas em vez de defender Jó, mostra-lhe os erros cometidos e tenta fazê-lo aceitar o sofrimento. De qualquer maneira, a palavra definitiva não é a deste personagem, mas a que Deus pronuncia em seus discursos. Os capítulos 38, versículo 1 a 42, versículo 6, são compostos por 2 longas intervenções de Deus, separadas por uma breve confissão de Jó, capítulo 40, versículos 3 a 5, e concluídas com as palavras finais do protagonista, capítulo 42, versículos 1 a 6. Pode-se falar, portanto, de 2 discursos de Deus e 2 respostas de Jó. De acordo com Otmar Kell, Jó, em seus discursos procedentes, tinha posto em dúvida a reta ordem do mundo e a forma com que Deus o governa. A estes 2 temas
correspondem os dois discursos de Deus. O primeiro, capítulo 38, versículo 1 a 40, versículo 1, leva Jó a se fixar na natureza fixa e nos animais. Todos eles demonstram a ignorância de Jó e a sabedoria e o poder de Deus. Por outro lado, a escolha dos animais parece tendenciosa. Leões, corvos, corças, asnos selvagens, búfalos, avestruzes, cavalos, falcões, águias. E aí nisso, vai depender de versão para versão, tem isso também, entendeu? Tem tradutor que não são precisamente os animais úteis para o homem, com exceção do cavalo, a quem todavia os israelitas sempre olharam com receio, mas justamente os que escapam ao seu domínio. Isto demonstra que Deus toma conta de toda a criação, e não só do que interessa ao ser humano, como fazer chover sobre zonas desérticas, capítulo 38, versículo 25 a 27, embora não traga nenhum benefício ao homem. O Deus do primeiro discurso prova que no mundo existem ordem, beleza e perfeição. Se Jó não o percebe e inclusive o nega, é porque se fecha em si mesmo, contemplando tudo através de seus interesses pessoais. Jó reconhece sua pequenez no capítulo 40, versículos 3 a 5. Promete não voltar a falar. Capítulo 40, versículos 3, 4 e 5. Quem pode me ajudar aí? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, e te responderia eu, a minha mão ponho na minha boca, uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então você vê que Jó agora já afinou a viola, botou a viola no saco, porque Sabiá mudou de cantigo. Entendeu? Mas Deus não terminou. Falta-lhe tratar do segundo problema, o de sua forma de governar o mundo, lutando contra o mal e a injustiça. Infelizmente, a interpretação do capítulo 40, versículo 6 ao 41, versículo 26, é muito difícil e insegura. Deus começa fazendo ver a Jó quanto é difícil acabar com a injustiça e os malvados. Capítulo 40, versículo 6 a 14. Jó não conseguiria, como também seria incapaz de caçar o hipopótamo. Capítulo 40, versículos 15 a 24. Ou de vencer o crocodilo. Capítulo 40, versículo 25 a 41, versículo 26. Estes dois animais, mais do que seres físicos, são símbolos das forças do mal. O homem não pode derrotá-los, Deus somente pode fazê-lo. É o que reconhece Jó em sua última intervenção, capítulo 42, versículos de 1 a 6, admitindo que falou de grandezas que não conhecia, abre aspas, de maravilhas que superam sua compreensão, fecha aspas. Mas o mais interessante é que estas intervenções significam para Jó um descobrimento de Deus. Abre aspas, conhecia-te somente de ouvido, agora viram-te os meus olhos, fecha aspas, capítulo 42, versículo 5. Assim, a crise da ideia de Deus, que tinha emergido com força na discussão com os amigos, é superada agora graças a um conhecimento novo de Deus. A quem quiser conhecer diretamente o livro de Jó e não dispuser de muito tempo da paciência necessária, aconselho a leitura dos seguintes capítulos. A recomendação aqui do autor: prólogo, que é o capítulo 1 e capítulo 2, primeira rodada de debate com os amigos, do capítulo 3 ao 11, Jó e Deus, capítulo 29 a 31, 38 a 42, epílogo, capítulo 42, versículo 7 ao 17. E se quiser mais, leia os discursos magistrais de Jó
nos capítulos 12 a 14, 19 e 21. E assim termina o comentário de José Luiz Sica no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, falando sobre os discursos de Jó, Eliú e Deus no livro de Jó. Antes de fechar, alguém quer falar alguma coisa?